Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 6 do CEPET volume 2 e nessa semana nós vamos entender um pouquinho de função constante, função identidade, função linear e função afim. Mas antes de eu prosseguir, já quero pedir para você se inscrever neste canal, gostaria de pedir você também aí para deixar um like e no final, pessoal, faça um comentário que é para o YouTube divulgar ainda mais esse vídeo para que este canal chegue a mais pessoas. Eu conto com a sua parceria, conto com a sua participação, estou esperando por você aqui nos comentários, tá certo? Então vamos para a aula. Pessoal, função constante é a função em que o valor y é equivalente a um valor fixo numérico, independente do valor x. Exemplo, y é igual a b, sendo b um valor numérico. Como assim, professor? Vamos lá. Veja um exemplo. Uma empresa telefônica cobra R$50 em um plano de ligação ilimitada. Faça o gráfico de um cliente que possui este plano. Neste exemplo, note que, independente de quantas ligações o cliente faça, ele pagará R$50. Então, nós vamos ter o gráfico aqui, pessoal, o seguinte, ó. Para qualquer valor x, se a gente coloca x como sendo o número de ligações, para qualquer valor x de ligações, o valor sempre vai dar o mesmo resultado, que é 50. Então, qualquer valor x está sendo ligado a 50, tá vendo? Se a gente pegar aqui qualquer valor x, sempre nós vamos encontrar um valor y igual a 50. Sendo assim, pessoal, nós temos aqui um exemplo de função constante. Independente do x, você pode colocar qualquer x, o resultado sempre vai ser igual. Então, neste caso, nós vamos ter um y igual a um valor numérico. Apenas isso. Então, qual é a função? A função é y igual a 50 para esse caso. O f de x, né, a variação de x, sempre vai dar um resultado 50. Independente para o valor de x que eu colocar aqui, eu vou ter um resultado 50. Tá certo? Nós vamos ver agora a função identidade. A função identidade é a função que retorna sempre o mesmo valor do argumento usado. O valor de y sempre será igual ao valor de x. Exemplo, y é igual a x. Ou seja, a função identidade, pessoal, o valor de y sempre vai ser o valor de x. Sempre. O mesmo resultado, o mesmo valor que é atribuído a x vai gerar uma resposta a y. Como assim, professor? Vamos lá. Olha um exemplo. Uma empresa telefônica cobra R$1 para cada ligação que o cliente faça. Faça o gráfico de um cliente que possua este plano. Neste exemplo, note que depende de quantas ligações o cliente fizer. Ele pagará pelas ligações feitas. Neste exemplo, ó, y é igual a x. Veja como isso fica. Se faço uma ligação, pago R$1. Se faço duas, pago 2. E assim por diante. Então veja, o mesmo valor x obtém o mesmo valor em y. Ou seja, quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, veja, o y também é 2. Quando x é 3, o y também é 3. Neste caso, nós estamos falando de uma função identidade. Função identidade, o valor de y vai ser igual ao valor de x, ok? Independente do valor de x, eu coloco qualquer valor de x, sempre vai ter o mesmo resultado para y, tá certo? Nós vamos ver também a função linear. É a função que modela os problemas de proporcionalidade, ou seja, quando temos duas grandezas e se multiplicarmos uma delas, a outra também será multiplicada pelo mesmo fator. O valor de y será resultado do coeficiente diferente de 1 por multiplicado por x. Vamos ao exemplo novamente do telefone para você compreender melhor a diferença entre cada função. Vamos lá. Uma empresa telefônica cobra R$1,40 para cada ligação que o cliente faça. Faça o gráfico de um cliente que possui este plano. Neste exemplo, note que depende de quantas ligações o cliente faça. Semelhante ao exemplo anterior, só que a diferença é que neste exemplo ele não pagará o mesmo valor do número de ligações. Se ele fizer uma ligação, pagará R$1,40. Se fizer duas, pagará R$2,80. Se fizer 3, pagará 4,20. Então, logo, y é igual a 1,40x. Neste caso aqui, pessoal, o que acontece? No outro, quando x era 1, y também era 1. Quando x era 2, y também era 2. Neste caso, não, nós vamos ter um coeficiente antes do x que é diferente de 1. Lá na outra função, a gente tinha y é igual a x.
Note que aqui tem 1. Então, y é igual a 1x. Qualquer valor de x multiplicado por 1 vai retornar ele mesmo, que é o valor de y. Só que nesse caso não, nós vamos ter um coeficiente diferente de 1. No caso, 1,40. Então, a função é y é igual a 1,40 vezes x. Então, para cada ligação que o cliente faça, vai multiplicar por 1,40, porque 1,40 é o preço por uma. Então, 1 vezes 1,40 vai chegar aqui, ó, 1,40 como sendo o primeiro valor de y. Se ele fazer duas ligações, vai ser 1,40 vezes 2, vai ser 2,80, vai ser um outro valor. E assim sucessivamente, vai dando valores diferenciados para cada valor de x que você tem. Então, esta é uma função linear. É quando você tem um valor numérico a que multiplica pela variável x. Somente isso. Então, toda função linear é igual, y é igual a vezes x. Beleza? E por fim, nós vamos ter a função afim. Esta função se caracteriza por termos um acréscimo ou decréscimo na proporcionalidade. Temos então a função afim caracterizada pela fórmula da função linear acrescida de um valor fixo. Logo é igual. Y é igual a x mais b, onde a e b são valores numéricos, reais, e a diferente de zero. Vamos completar nosso exemplo telefônico. Vamos lá. Uma empresa telefônica cobra R$50 fixo e R$1,40 para cada ligação que o cliente faz. Faça o gráfico de um cliente que possui este plano. Então, vamos lá. Neste caso agora é diferente, pessoal. Nós temos que ele paga R$1,40 por ligação e mais uma taxa fixa. Independente se ele vai fazer ligação ou não, ele já sai pagando essa taxa. Então, quando ele fizer 0 ligação, ele vai dever só a taxa, que é 50. Para cada ligação que ele vai fazendo, vai multiplicando por 1,40, porque cada ligação multiplica por 1,40. E aí nós vamos ter um exemplo de função afim. Então, pessoal, chegamos com isso a mais um final de vídeo aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se você gostou, deixa aí o seu like, também se inscreva no canal e faça um comentário. Estou esperando a sua parceria, estou esperando a sua participação. Até o próximo vídeo.